E eu queria chamar a atenção dos irmãos hoje. A gente vai voltar aqui no livro de Amós. Dos profetas menores que nós estudamos até agora, Amós foi o que mais me marcou, pessoalmente falando. E nós vamos fazer uma reflexão aqui, resgatando um conhecimento que nós tratamos no capítulo 3 e no capítulo 5. Então, nós vamos nos basear hoje no capítulo 3 de Amós e no capítulo 5 também, que é o último, no capítulo 5, né, que eu queria mostrar para os irmãos duas questões muito importantes aqui no livro de Amós e que é próprio dessa voz profética, que é a voz de anúncio e denúncia. Ok? Então, nós vamos trabalhar nesse sentido. Eu queria retomar com os irmãos aqui, muito importante, e nesse capítulo 3 a gente vai perceber também, mas logo no início, no capítulo 1, estão as credenciais de Amós. Capítulo 1, verso 1, Amós, criador de ovelhas em Tecoa, que recebeu a visão do Senhor. Amós, o nome significa aquele que carrega fardos. No Antigo Testamento, o nome tem a ver com a história da pessoa, com a essência da pessoa. Tanto é que quando acontecia alguma coisa grandiosa, especialmente na questão da conversão, as pessoas mudavam o nome. Jacó, aquele que suplantava; Israel, o que luta com Deus; Noemi, minha doçura. Lembra lá de Noemi? Mara, amargura. E é interessante que as pessoas mudavam de nome, e na perspectiva delas, o próprio Deus é que mudava o nome delas. Mas Amós não mudou o nome, aquele que carrega fardos. Isso talvez nos ensina e nos mostra um pouco do seu chamado. Ele é chamado por Deus para ser profeta, e em um momento do livro ele diz: eu não sou filho de profeta, porque Deus trouxe para mim esse fardo tão grande, né? Eu não sou profeta, não sou filho de profeta. Então, o que acontece aqui? Ele, de origem simples, ele tem um nascimento humilde, era pastor de ovelhas, como nós falamos no início, cultivador de figos, e figos de segunda linha. Então, era uma pessoa que vivia simples. Ele parece ter sido um estudioso, especialmente da Torá, né, dos 5 primeiros livros, mas ele nunca estudou numa escola de profetas, nunca foi nomeado oficialmente a um ministério profético, no sentido assim, anunciado publicamente como isso. Então, Amós é daquelas pessoas que simplesmente Deus fala assim: meu filho, vem cá, você tem uma voz, você tem uma mensagem, eu quero que você vá e fala. E observem que não apenas nos profetas menores, mas também nos chamados profetas maiores, isso acontece. Quando Deus ele chama uma pessoa para esse ministério, especialmente o ministério profético, as pessoas têm muita dificuldade. Lembra do profeta Isaías? O que ele diz? Eu habito no meio de um povo de lábios impuros. Aí Deus fala assim: eu purifico a sua boca, vai agora. O profeta Jeremias dizia: sou como uma criança. Aí Deus diz para ele: eis que ponho as minhas palavras na tua boca, vai. E outros, né, os mistérios de Deus, eles são de um jeito muito amplo. Vai, toma uma mulher de prostituição, faz dela uma esposa, que é o caso de Oséias. Então nós falamos aqui, se é uma interpretação literal ou não, não importa. O que importa é o que está por detrás disso, que é o amor de Deus tão grande. E certamente, quando Deus nos chama para fazer a obra dele, não é fácil. Agora, eu digo para os irmãos assim, de um jeito mais pessoal, essa voz profética que Deus ele concede à igreja, ela não é algo tão aprazível, mas ela trabalha sim com os valores do que nós entendemos enquanto igreja de seguir. O que esses capítulos, especialmente o 3 e o 5 de Amós,
nos ensina em relação do ragu, o que as pessoas não estavam fazendo. É o contrário. Então, é uma mensagem de, como eu disse para os irmãos, de anúncio, mas também de denúncia. E a mensagem profética, geralmente, ela começa com a voz de denúncio. Peso do Senhor, sentença do Senhor, palavra do Senhor, eis que digo a você, meu povo, eu te castigarei. Então, quando começamos no capítulo 3, o verso 1, olha que interessante. Ouçam essa palavra que o Senhor falou contra vocês. Verso 2, escolhi apenas vocês de todas as famílias da terra, por isso eu os castigarei. Isso não é palavra de esperança. Mas a gente sabe que o castigo, ele também traz uma certa esperança na vida das pessoas. Não estou sendo aqui, sabe, irmão, que é a pessoa malvada, não. Mas, às vezes, quando a gente passa pela experiência do deserto, vou chamar de deserto aqui, porque eu acho que castiga muito forte, mas quando a gente passa por aquela experiência do deserto, Deus também vai moldando o coração da gente. Esses dias passados, lá na escola, foi um menino, a família procurar por que eu fui reprovado. E levou o menino. E aí eu perguntei para a família dele, ele vai ficar aqui para ouvir a nossa conversa? Vai. Falei, então só me permite, vou dizer para ele. Aí ele, cabeça baixa, né, adolescente, falou, fulano, sabe por que você foi reprovado? Não é porque você não sabe, não é porque você não tem condição, não é porque você tem problema cognitivo, é porque você não quis, você enrolou, você não entregou, a culpa é sua, não é da sua tia, não é da sua mãe, não é da sua avó, a culpa é sua, você que não quis. Aí o menino abaixava a cabeça, eu falava assim, olha para mim, aí a tia dele cutucava assim, olha para ele, menino, olhava, o castigo envergonha, o castigo nos destrói, mas nos coloca para pensar também. Eu espero que ele volte, e volte pensativo. Eu perdi uma oportunidade que muitas pessoas gostariam de ter. Vocês entendem? Então, aqui eu imagino mais ou menos assim, eu escolhi vocês para ser meu povo, por isso eu os castigarei. Essa ideia do castigo de Deus aqui também, ela não pode ser vista como uma coisa assim, destruidora, no sentido de que Deus só quer punir, pelo contrário. Na perspectiva do Antigo Testamento, aqui tem uma teologia por detrás. O pastor Tarcísio, ano passado, esteve aqui, os irmãos se lembram, né? O primeiro encontro nosso ano passado, e o pastor Tarcísio é um grande estudioso do Antigo Testamento, foi meu professor, um grande teólogo, morou muitos anos em Israel, conhece profundamente isso que nós estamos dizendo, e ele disse que existe na literatura do Antigo Testamento uma visão também de prosperidade, que Deus, quando ele prospera, a bênção dele também está na vida da pessoa. Mas veja bem, Amós, qual que é a prosperidade que esse homem tinha? Ele não era rico, ele não estava nos grandes palácios como Isaías. Qual que é a prosperidade que ele tinha? É a palavra de Deus na vida dele. Essa era a prosperidade dele. Então a voz profética, ela traz para a gente um incômodo muito grande. E mais, Amós não precisava de uma autorização eclesiástica, porque quem o estava autorizando é o próprio Deus. Aí eu olho para a vida desse homem aqui e fico pensando assim, por que Deus chama pessoas como ele para compartilhar o Evangelho? Para compartilhar a boa nova, a boa mensagem, ou para trazer uma voz de anúncio e de denúncia. E lendo um dia um livro de um grande teólogo, ele viveu na época da Segunda Guerra Mundial, inclusive foi morto, enforcado, foi um pastor muito dedicado, Dietrich Bonhoeffer, grandes obras, tem grandes obras, estou relendo algumas obras dele nesses últimos dias, e ele tem um livro que fala sobre a questão da graça, chama Discipulado, o nome do livro dele, e é uma espécie de comentário do Sermão da Montanha. Ele vai comentando, e aí, em um certo momento, ele me chamou muita atenção no que ele dizia, a diferença de quando Deus nos chama e quando nós nos chamamos. Então ele fala de Pedro, Tiago e João, tem a música no barquinho, no mar da Galileia. Deus vai e chama aqueles homens e promete para eles, eu farei de vocês pescadores de homens. Eles largam tudo e vão ao segmento. Então, quando Deus nos chama,
a gente sente no coração, a gente larga tudo. O profeta Eliseu, lindas aquelas passagens de Elias e Eliseu. Elias está passando e Eliseu está ali cuidando dos negócios do pai. O profeta tira a capa, joga em cima dele. Se fosse hoje nas igrejas pentecostais, ele cairia, né? Ele disse assim: meu senhor, eu vou apenas despedir dos meus pais, larga tudo e vai. Porque quando Deus nos chama, nosso coração arde. Agora olha o jovem rico: mestre, quero te seguir, eu sou muito bom. Aí tem toda aquela narrativa, e no fim, tudo que o Cristo fala, ele rebate, tudo que o Cristo fala, ele rebate, mais, e no final diz: então vai, vende tudo que tens e me siga. E diz que ele foi embora, porque ele tinha muitas riquezas, porque para servir a Cristo, a gente simplesmente, como diz aquele corinho antigo, né, segura na mão de Deus e vai. Você olha para frente, põe a mão no arado, não olha para trás e vai adiante. Essa é a realidade profética. Primeira coisa que eu queria destacar aqui então, nessa lembrança nossa: se Deus te chamou, meu irmão, vai, seja lá por que for. Você não precisa de ser um pastor, um missionário, para fazer a obra de Deus na sua vida, não. É onde Deus te colocou, no meio da sua família, lá no seu trabalho, lá no cemitério. Não tá. Nos outros lugares que Deus a gente colocar, Deus vai trazendo para a gente palavra certa, no tempo certo, do jeito certo. Então, se Deus chamou para partilhar, seja anúncia, seja denúncia, não deixe de anunciar, não deixe de denunciar. Amém? Primeira coisa. Segundo momento, segunda reflexão que eu quero trazer para os irmãos aqui, é a gente olhar dos versos 3 ao verso 8. Para mim, o verso 8, ele é o centro assim, do chamado profético. Mas o verso 3 ao verso 8, ele é muito bem construído do ponto de vista, alguns anos, no início do século XIX, muitos teólogos começaram a ler a Bíblia como literatura. Isso assustou muita gente, só que trouxe também grande desenvolvimento, porque aí se comparava a língua original com os pergaminhos, com o texto, mas a gente precisa de entender a Escritura também com a beleza poética. Qual que é o nosso problema? Temos um problema no mundo hoje, no mundo cristão hoje, que é o problema do fundamentalismo. Qual que é o problema do fundamentalismo? O fundamentalismo, ele lê a Escritura por seus próprios desejos, para o seu próprio ego, para o seu próprio prazer. Então, ser tradicional e tradicionalista são coisas diferentes. Pensar as questões fundamentais e ser fundamentalista são coisas totalmente diferentes. Por quê? O problema da leitura fundamentalista é que ela não se abre para aquilo que o texto nos diz. Se eu não me abro para aquilo que o texto nos diz, eu não estou me abrindo para aquilo que o Senhor me diz. E eu não posso usar a Escritura como pretexto para o meu prazer. Como diria, o próprio Dietrich, num texto que ele escreve sobre os Salmos, nós precisamos ler a Escritura a partir daquilo que ela tem contra nós e não a favor de nós. E eu estava pensando, vindo para cá, que a mensagem profética, ela justamente é aquilo que Deus tem contra nós. E eu vou dizer uma coisa: Deus tem muita coisa contra a gente. Não sei contra você, mas contra mim eu sei que tem muita coisa. Deus tem muita coisa contra nós. Deus trata o nosso orgulho, Deus trata a nossa falta de generosidade, Deus trata o nosso olhar torto para com o outro, Deus trata a nossa maneira de lidar com as pessoas sem unidade. Deus trata. Então, a Bíblia tem muito contra nós. Irmãos, depois que eu reli esse texto, essa semana, eu fiquei pensando que eu acho que a Bíblia, o que ela mais tem é contra nós. Olha os livros de sabedoria, 7 coisas o Senhor tem contra você. E aqui no Amós 3, nós temos, a partir do verso 3, um paralelismo, sabe? Ele combina, tem palavras que combinam umas com as outras. Isso aqui é muito presente na poesia hebraica. Então, olha só, olha o verso Amós 3, me ajudem aí, versos 3 e 4.
Vamos começar do verso 3. 2 pessoas andarão juntas, se não estiverem de acordo. Depois o verso 4. O leão ruge na floresta, se não apanhou presa alguma. O leão novo ruge em sua toca, se nada caçou. Eu imagino que ele ruge de fome, né? Assim que os irmãos entenderam. Eu nunca tive numa toca de leões e espero nunca estar. Mas o leão ruge de fome, né? Por isso nós falamos assim, nossa, hoje estou com uma fome de leão, né? Não é? A gente fala assim, o leão ruge de fome. Aí a pergunta, o leão ruge se tem presa na sua toca? Não ruge, não é? Pois é. Lembra daquele hino, ruge forte, contundente. Então, outra, cai o pássaro numa armadilha que não foi armada? Lá na roça a gente fala das arapucas. Vocês já viram arapuca? A gente faz uma arapuca. E meu pai fazia gaiolas. Muitos anos eu ajudei meu pai. Eu odiava aquele negócio. Nossa. Coisa que eu odiava. Eu falava assim, pai, vamos soltar esses passarinhos, deixar esses bichinhos livres. Mas na verdade era para não ter que fazer gaiola mais na minha vida. E aí uma vez uma pessoa levou uma arapuca para o meu pai fazer. Tinha 10, nessa gaiola tinha 10 armadilhas. Aí meu pai olhou e falou assim, isso aqui eu não faço não. Isso aqui eu não faço não. Lembro quando a gente terminou de fazer a nossa casa de cima, tinha uma casa de baixo, meu pai bateu a laje, fez uma casa de cima, que nunca terminou de fazer, mas tinha uma casa de cima. A minha mãe falou assim, vamos parar de fazer gaiola, vamos deixar esses bichinhos livres, já chega, a gente já fez muito. Aí meu pai levou tudo para a roça, soltou tudo, menos um, que era o passarinho de estimação dele. Mas, então eu tenho essa lembrança da arapuca, né? Você colocava aquele negócio lá, o piste, e era muito engenhoso assim o jeito, né? Mas ela tinha que ser armada. Ela tinha que ser armada. Vem aqui. Cai o pássaro numa armadilha que não foi armada, será que a armadilha se desarma se nada for apanhado? Sabe o que esses textos querem dizer? Deus tem algo contra vocês. Deus está armando uma arapuca contra vocês. Vamos dizer assim, você é bem mineiro, né? Deus está levando vocês como presa. Então, aqui a gente tem que ter senso poético para entender. Né? O leão ruge se não tiver presa. Então, por que ele não está rugindo contra Israel? É porque Israel é a presa. Por que a questão do pássaro aqui? Deus armou a armadilha e nós cairemos nela. Lembro de um acampamento que nós trabalhamos sobre Jonas, não vou esquecer, viu, Ulisses, a sua fantasia, muito criativa, mas lá eu me lembro de uma reflexão que eu fiz, e chegou um certo ponto que eu disse que Deus era a tempestade, e que Deus era o mar revolto, e que Deus nos engole. Tem que ter senso poético para entender isso. Deus nos devora. Deus nos ama desse jeito. Esse é o amor escandaloso de Deus, sabe? É como, assim, eu vou te castigar para te mostrar que você precisa de voltar para mim. Você não entendeu essa mensagem ainda não? Você não entendeu? Olha o próximo verso. Quando a trombeta toca na cidade, o povo não treme? Fiquei lembrando das muitas mineradoras que tem aqui, né? Quando soa lá o alarme, o povo não treme? O aviso, né? Como Deus assim, estou te avisando. Ocorre alguma desgraça na cidade sem que o Senhor tenha mandado? Vai aqui uma explicação. Para o pensamento da teologia do Antigo Testamento, Deus ele traz o bem e o mal. No Antigo Testamento não é o demônio que traz o mal, não, é Deus. Deus traz o bem e traz o mal. Uma teologia interessante. Deus traz o bem e traz o mal. Por isso que aquele negócio lá de Jó com Satanás é um texto que a gente tem que pensar com carinho, porque ali a ideia do Satã é a ideia do inimigo. Qualquer pessoa pode ser inimigo. O inimigo de guerra é um Satã na vida das pessoas, vamos dizer assim. Mas isso é outra história. Mas olha que interessante, o
que eu chamo a atenção para os irmãos aqui. Deus traz o bem e traz o mal. Deus traz a riqueza, mas também traz a desgraça. Só que isso tinha para o povo de Israel uma questão, vamos dizer assim, didática. A ideia de lei, porque de Sião virá a lei, diz Zacarias, né? A ideia de lei para o Antigo Testamento é a ideia de instrução e de ensino, é diferente. Não é lei no sentido legal dos grandes advogados que tem aqui, mas é lei no sentido de instrução, de ensino, porque de Sião virá o ensino, porque de Deus virá a lei. Então, a lei de Deus nos ensina o caminho que temos que andar. Olha o livro de Deuteronômio. Se você obedecer à voz do Senhor teu Deus, você será uma bênção onde você estiver, os céus se abrirão por causa da chuva, a terra será boa. Mas se você não obedecer, Deus vai fechar o céu, não vai ter plantação. Então, é como se a voz profética nos ensina que nós precisamos de uma palavra corretiva da parte de Deus. Certamente o Senhor, o soberano, verso 7, não faz alguma coisa sem revelar o seu plano aos seus servos, os profetas. Aí o verso 8, para mim, que é o texto mais bonito do livro de Amós. Ruge o leão, quem não temerá, fala o Senhor, quem não profetizará. Esse é o Deus que também nos chama para falar. Então, nessa segunda parte aqui, 2 textos eu queria chamar a atenção. Primeiro, o verso 3, 2 pessoas andarão juntas se não estiverem de acordo. Para caminhar com Deus, nós temos que estar de acordo com Ele. Ok? Lembra daquela passagem de Emaús? Que o pessoal foi conversando e foi entrando em acordo. Gente, para ser igreja, nós precisamos entrar em acordo uns com os outros. Olha, se você, como eu e o pastor Marcos foi meu líder de jovens, há uns 50 anos atrás, brincadeira, pastor Marcos, há alguns anos atrás, e a gente lá de igreja batista do interior, os irmãos não andavam de acordo no dia da assembleia. Então, o pastor sempre cantava assim, para a nossa assembleia, nós chamava de culto administrativo. Vamos cantar a primeira e última estrofe do hino, aquele hino Jesus Pastor Amado. Até esqueci o número agora, né? 411, eu acho, 410. Né? Aí cantava, né? Jesus Pastor Amado, ensina-nos a amar. E o último verso, né? Jesus Pastor Amado, como é que é a última? Que a tua igreja toda... Isso, se tua igreja toda andar em santa união, então será bendito o nome de cristão. Aí cantava, né? Primeira e última estrofe. Aí o pastor lia a pauta, primeiro assunto, aí vinha lá, movimentação de meia, vou excluir o irmão por conta disso. Aí depois vinha, lâmpada para o retroprojetor, era para comprar uma, aí o irmão assim, pastor, é longe, vamos comprar 2, aí os irmãos, não, compra uma só, quando queimar, aí demorava um mês para arrumar a bendita o dia que a pele de resposta da bateria furou, os irmãos demoraram um tempão para cantar, para comprar outra, né? Porque eu acho que eles gostavam que não tivesse bateria na igreja. Gente, a igreja não andava em união nessas coisas administrativas. Aqui na Betel, graças a Deus, isso não acontece. Pelo contrário, mas nós temos que aprender a caminhar junto. Caminharão 2 juntos se não estiverem de acordo. Casamento, caminharão 2 juntos se não estiverem de acordo. No trabalho, vamos caminhar juntos se não estamos de acordo. Com Deus, caminharemos juntos se não estivermos de acordo. Então, segundo momento, primeiro, Deus te chama. Segundo, naquilo que Ele te chama, não deixa de profetizar na vida do outro, de dizer, de verbalizar, de falar na vida do outro. E eu queria terminar aqui, né, dessas coisas importantes que falamos do profeta Amós, agora lá no capítulo 5, os versos 4. Então é o seguinte, ainda nesse capítulo 3, ele questiona, e também o capítulo 5 isso traz de volta, há um questionamento sobre também os lugares de adoração. Então o profeta questiona que o povo não estava levando adiante a aliança, que o povo não estava sendo sincero da maneira que deveria ser, assim como nós aprendemos lá com as vacas de Bazã. O povo, as mulheres também, e os homens e tudo, eles estavam colocando o luxo
e o prazer acima de qualquer outra coisa. E aí eu não posso deixar de dizer para os irmãos que domingo passado, quando eu vim para a igreja, é até difícil trazer o Gabriel, porque o pessoal estava naquela pré-carnaval ali na Andradas, né? E tinha umas pessoas de um jeito. E o Gabriel olhava: ô papai, tá pelado? Ô Gabriel, meu filho, não olha esse negócio não. Ô papai, olha aquela roupa ali. Né? É até assim, uma questão moral, né? Uma questão moral. Uma coisa que a gente não acredita enquanto pessoa. Não vou nem dizer enquanto cristão, não, enquanto pessoa. Todo mundo extremamente embriagado, sabe, extremamente mesmo, assim, perigo. Aí a Mariana fica assim: nossa, aquilo ali que vai me dar problema no plantão. Aquilo ali é Maria da Penha, aquilo ali é não sei o quê. Você também, viu, José? É problema para você lá, tá? Que a gente tá falando aqui, mas assim, é uma coisa moral, assim, parece que o carnaval, ele destampa na vida das pessoas uma certa permissividade, para dizer assim: agora pode. Mas você vê, por exemplo, as pessoas do mesmo, né, do mesmo sexo andando de mãos dadas, se abraçando, se beijando, quase desnudas, mas você vê que o olhar deles é interessante. Eles andam olhando para baixo, assim, sabe? É um olhar diferente. Quando sai da festa e volta para a realidade, não sei se vocês percebem isso, o olhar é diferente, vai caminhando assim, o olhar, não é porque a sociedade reprova, nós estamos vivendo uma sociedade que não está reprovando mais esse tipo de coisa, estou dizendo que os nossos filhos vão viver num mundo diferente, e o que vai valer a pena para eles? Os valores que nós estamos ensinando. Mas um olhar que reprova. Então Deus estava dizendo para você: olha, é a sua luxúria, é a sua falta de generosidade, é o seu descompromisso para com o pobre e para com o outro. É isso que eu estou tratando. Por isso que eu vou castigar vocês. Eu escolhi vocês e agora eu vou castigar vocês, porque vocês precisam de voltar. Então, primeiramente, é uma palavra de denúncia. É claro que talvez não é a melhor abordagem a gente fazer um bloquinho de carnaval da Betel e ir lá para o meio da Andradas para entregar a Bíblia para as pessoas. Não vai dar certo fazer um negócio desse. E muito menos ter uma voz de dizer assim: você vai para o inferno, meu irmão, não sei o que, isso. Não, não é assim, porque isso seria falta de generosidade, seria falta de amor, sabe? Mas eu acredito que tem os momentos oportunos. A quarta-feira de cinzas, na tradição católica, tinha um sentido do arrependimento, né? Hoje não tem sentido nenhum mais, né? Quer dizer, nós estamos perdendo o sentido religioso das coisas, porque a religião, no nosso tempo contemporâneo, ela está sendo simplesmente ignorada. Simplesmente ignorada. Ela não faz mais sentido. Por isso, irmãos, que a religião tem que ser vivida. Ela tem que ser vivida, experimentada. É como um alimento. Eu tenho que provar. Eu tenho que provar de Deus o pão vivo que desceu do céu para mudar a minha vida. Não adianta se eu não provar. Então, a galera está lá nos foliões da vida, eles têm que provar do amor de Deus. Mas ele não vai provar se você chegar e dizer que vai para o inferno. Então, é na sua vida, é no seu dia a dia, é na maneira de tratar, é na maneira de acolher, é na maneira de lidar com as pessoas, é pedindo para Deus, muito obrigado, irmão, a misericórdia, é pedindo para Deus nos ajudar. No acampamento a gente sai daqui e vai para um lugar para poder aprender de Deus, mas quando a gente volta, essas questões continuam e a gente precisa, então, ser essa luz, essa voz de anúncio e denúncia de Deus. Mas o capítulo 5, e eu encerro com isso, ele traz para a gente uma esperança diferente. O capítulo todo é um cântico fúnebre. Ele tem um gênero diferente. Então nós temos poesia no capítulo 3, paralelismos, e aqui nós temos um cântico fúnebre. E o cântico fúnebre, ele era utilizado quando as coisas estavam ruins mesmo. Então o pessoal vestia pano de saco, ficava descalço, jogava cinza sobre a cabeça. Por exemplo, o Lamentações, o livro todo é um cântico fúnebre. É um gênero, ele tem um jeito
um gênero textual, ele tem um jeito de ser lido, então ele é lido com tristeza, não é com alegria não, é com tristeza, sabe? É com tristeza. Então aqui, no verso 5, também começa de novo Deus dizendo: ouça essa palavra, ó nação de Israel, este lamento acerca de vocês. Aí o verso 3, assim diz o soberano, o Senhor. Aí ele começa a falar, né? A cidade que mandar 1.000 para o exército ficará com 100, e a que mandar 100 ficará com 10. Assim diz o Senhor à nação de Israel. Aí a palavra de Deus: busquem-me e terão vida. Não busquem Betel, não é a nossa igreja, é lugar de adoração. As pessoas iam no lugar de adoração simplesmente porque é um lugar de adoração. Eu vou lá, vou me purificar. Eu vou lá na Bahia, vou pedir para fazer uma sessão de descarga. Então o negócio assim, se passa um raminho assim, ó, vai assim, né? O pessoal que torce para o Cruzeiro vai assim, para ver se tira. É brincadeira. Brincadeira, irmãos. Mas não vão a Betel, porque não é em Betel que está Deus. Não vão a Gilgal, porque não é lá. Não façam peregrinação em Berseba, pois Gilgal certamente irá para o Egito e Betel será reduzida a nada. Busquem o Senhor e terão vida, do contrário ele romperá como um fogo entre os descendentes de José e desbastará a cidade de Betel e não haverá ninguém ali para apagá-lo. Aí ele vem contando aqui agora os problemas, né? Foi feito. Mas essa parte aqui, esse texto aqui, ele já começa trazendo uma esperança, né? O capítulo 5 traz uma esperança, e a palavra de esperança é: busquem e terão vida, arrependam e terão vida. Busquem o Senhor, não busca a igreja, não busca o pastor, não busca o irmão. Eu vou até dizer uma coisa aqui: não busca só a Bíblia enquanto um livro, mas tem que buscar enquanto palavra de Deus, é diferente. Então, primeiro, Deus nos chama. Segundo, Ele nos chama e nos dá uma mensagem. Terceiro lugar, a mensagem de Deus, primeiro para o profeta, e depois para quem ele fala busquem ao Senhor e terão vida. Então, no meio de todo essa mensagem dura de ensinamento, tem uma palavra de Deus aqui: busquem ao Senhor e terão vida. Então, irmãos, nesse novo ano de 2024, a palavra de Deus continua a mesma para nós: busquemos ao Senhor para a gente ter vida, para que a nossa vida possa transbordar na vida do nosso irmão. Agora, a gente não pode buscar o Senhor achando que nós somos melhores. Nós somos tão pecadores quanto todo mundo que está lá na avenida, quanto todo mundo que está lá fazendo as coisas que nós mencionamos aqui, porque todos pecaram e destituídos são da glória de Deus. Porque se Deus não poupou o próprio Filho, como diz Paulo, poupará a nós. Só que a grande diferença e a grande mensagem que a Escritura e que a vida cristã nos chama a atenção é que todo mundo tem consciência disso. A gente vê nos olhares das pessoas, a gente vê nos olhares, mas esse voltar-se ao Senhor, esse arrepender-se ao Senhor é o que faz diferença. E às vezes você não precisa nem dizer, porque a sua própria vida mostra isso. A sua própria vida mostra isso. Então, que Deus nos dê a sua palavra a cada dia, que Ele fale no nosso coração e que nós possamos sempre nos voltar para o Senhor para viver. Que a nossa igreja seja uma igreja que anuncie e denuncie, mas que o nosso anúncio, e observe que esse anúncio aqui, ele não é o anúncio do profeta, ele é o anúncio do Senhor. Que o Senhor fale nossa vida. Então eu encerro com aquela linda palavra: ruge o leão, quem não temerá, fala o Senhor, quem não profetizará. Vamos orar. Obrigado, Senhor, por tua palavra nessa manhã, por nós relembrarmos que nós estudamos no livro dos profetas menores. Obrigado por
porque o Senhor, como disse aqui, nos ama de uma maneira desmedida, desmesurada. Muito obrigado, que o teu amor seja sempre fundamento não só da nossa igreja, mas da nossa vida enquanto pessoa, seja nosso fundamento ético, seja nosso fundamento moral nas nossas relações. Obrigado por tua palavra nessa manhã, que não venhamos nem nos cansar, nem nos calar de anunciar, que o Senhor coloque na nossa boca a tua palavra, como diriam os teus apóstolos, porque nós não podemos deixar de falar daquilo que temos visto e ouvido. Então, que o Senhor possa nos usar nesse ano como testemunhas verdadeiras, fiéis do Senhor. Abençoa cada um de nós aqui, abençoe as nossas famílias, que o Senhor esteja sempre presente em nossa vida, nos protegendo e nos dando oportunidades de partilhar do teu evangelho. Cuida de cada um de nós, fortalece a nossa vida e enche nosso coração de alegria em nome de Jesus. Amém. Irmãos, nós encerramos por aqui. Acredito que tem um cafezinho atrás, não tem? Tem, Dudu? Tem um cafezinho? O pastor Pedro deve ter preparado e deixado ali, ele sempre faz isso. Mas é um prazer receber todos os irmãos aqui, que Deus os abençoe e que tenhamos um domingo também muito, muito agraciado. Amém?